Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Então, entre os deuses modernos que eu coloquei lá, que vocês queriam que eu falasse, o que ganhou foi o tempo. E hoje a gente vai falar sobre ele. Como eu trouxe aqui algumas dicas de como a gente pode gerenciar o nosso tempo de forma mais sábia, mas eu gostaria de introduzir, dando meio que, como eu sempre gosto de fazer, uma contextualização com relação à importância dele na sociedade atualmente e tudo mais. Atualmente, quando a gente trata de tempo, a gente tem o relógio cronológico, obviamente, para realmente contabilizar o nosso tempo e para nos dar uma base de que horas são 3 da tarde, 8 da noite, 11 da noite, enfim. Isso é muito importante para a organização da humanidade, da sociedade como um todo. Mas o tempo, de modo geral, o ditado que a gente escuta sempre falar na sociedade é que tempo é dinheiro, Então, que tempo ele é tão importante que ele realmente ele é gerenciado, a forma com que ele é gerenciado vai muito de acordo com os valores de cada pessoa. Então, um cristão não vai, ou não deveria, gerenciar o seu tempo da mesma forma que uma pessoa que não conhece a Deus o faz. Eu já falei aqui anteriormente em outros episódios, mas a maneira com que um crente gerencia a sua vida, gerencia o seu tempo, é completamente da vida de alguém que não vai à igreja, não conhece a Deus. E é totalmente diferente, O crente, ele vai à igreja, ele se dedica na obra, ele tem ministério, ou às vezes ele não tem ministério, mas ele tá lá ajudando, fazendo parte do corpo de Cristo, Isso envolve, querendo ou não, um esforço, uma dedicação. E enquanto uma pessoa que não é crente não tem, Ela não tem o tempo, geralmente, que o crente passa na igreja, o descrente, geralmente, ele vai passar, talvez assistindo série, talvez passando tempo com amigos, Isso vai variar de pessoa para pessoa, é claro. E uma outra característica que eu gostaria de salientar a respeito do tempo é que ele é irreversível, ele não volta mais. Então, se eu parar para pensar, nunca mais vai existir um dia 7/4 de 2024. Nunca mais, que é o dia que eu estou gravando esse episódio, entende? E então, assim, o nosso tempo ele é muito precioso. E como eu disse anteriormente, ele vai ser disperso, vai ser gastado dependendo dos princípios de cada pessoa, Mas o tempo, de forma geral, ele é algo que não dá pra reverter, não dá pra você voltar atrás. E uma frase que eu amo e que me faz muito pensar nisso, que me fez pensar nisso, é uma frase da música moderna moda antiga, da Marcela Thaís. Eu sempre cito as músicas dela aqui. Se você tiver um tempo, por favor, para e escuta as músicas dela. São músicas sensacionais em termos de melodia, em termos de harmonia, mas também em termos de letra. São letras extremamente reflexivas e incríveis. Eu admiro demais o trabalho dela. E, assim, nessa música, ela diz assim: queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos. Então, o dinheiro não pode comprar aquilo que a gente tá vivendo hoje. Então, os momentos, eles são únicos, eles são eternos, e isso envolve também a nossa noção, o nosso entendimento que nós temos a respeito do tempo. E antes da gente adentrar as dicas e conselhos de como gerenciar o nosso tempo de forma mais sábia, eu gostaria simplesmente de fazer uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor do seu tempo? E eu faço essa pergunta para mim mesma também. Porque o nosso tempo, a gente gasta ele com tantas coisas. Nós temos trabalho, e não tô dizendo que elas não são significantes ou que não são importantes. Claro que não. Sem trabalho você não ganha dinheiro, sem dinheiro você não vive, Mas o que eu tô dizendo é quem tem sido o Senhor do seu tempo? Quem tem gerenciado o seu tempo? Tem sido você mesmo? Tem sido o seu trabalho, o seu emprego? Tem sido as pessoas ao seu redor? Ou tem sido Cristo, que é Senhor sobre todos, que é Senhor sobre todo o universo, como eu tanto falo aqui no podcast, Então, é sobre isso. Quem tem governado o nosso tempo?
a quem nós temos dado maior prioridade, ou então, como a gente tem organizado nosso tempo, né? Que princípios nós estamos levando em conta para fazer isso, essa divisão. Ou a gente está simplesmente vivendo a vida como se tudo isso aqui não fosse passar, sabe? É algo que vale a pena a gente refletir a respeito. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo com coisas passageiras e a gente se esquece do que é eterno, do que é realmente importante. Então, como a gente pode gerenciar o nosso tempo de forma mais sábia? Eu trouxe aqui algumas dicas, então pega um papel, pega uma caneta. Se você não tem papel e caneta perto de você, anota no celular mesmo, mas não deixe de anotar isso aqui para que você não esqueça depois. A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é: defina suas prioridades e seus afazeres dentro de cada prioridade. Ou seja, isso prioridade eu tô falando em todos os aspectos, né? O seu relacionamento de você com você mesma, no sentido de como tá a sua saúde espiritual, como tá a sua saúde do seu corpo, você tem tido tempo de lazer, tudo isso. Definir realmente suas prioridades com outras pessoas. Se você tem passado tempo com a sua família, levar tudo isso em conta. Trabalho, estudos, organizar essas prioridades, se possível, em ordem, né, de importância, e os seus afazeres, o que você tem para fazer. Então, corpo, academia, me alimentar melhor. Espírito, preciso tirar um tempo para passar com Deus, devocional, estudo da Bíblia e por aí vai. A segunda dica é: diminua o tempo gasto em redes sociais e coisas que não te agregam. Isso, gente, eu também falo pra mim, tá? Acredito que todos os celulares tenham, mas se o celular não tiver um Instagram, eu sei que tem. Então, pelo menos tempo de Instagram você consegue ver. Mas analise o quanto de tempo você tem gasto passado em redes sociais. Seja elas Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, tudo isso. E se pergunte: isso está sendo útil na minha vida? Isso tem agregado na minha vida? E eu entendo que, nossa, poxa, eu tô vendo Instagram, encontro receita no Instagram. Pode ser realmente útil para você, mas será que todas as horas que você passa no Instagram são vendo receitas e você faz todas as receitas que você vê? Entende? É isso que eu estou dizendo. Não é que nas redes sociais não possa ter algo benéfico. Muito pelo contrário, existe algo benéfico. Mas será que todas essas coisas, você está utilizando 100% desse tempo que você gasta ali em algo que vai te trazer algo, realmente um benefício? É isso que eu estou querendo dizer. E mais pra frente a gente vai discorrer a respeito disso, mas não tô falando que tudo que você tem que fazer deve ser produtivo, tá? A gente vai traçar isso mais pra frente ao longo desse episódio. E o terceiro tópico é: tenha uma agenda. A agenda, gente, ela é essencial, por quê? Pelo menos no meu ponto de vista, né, da minha experiência, no quesito da experiência que eu realmente tenho usando a agenda. Você consegue ver os seus afazeres no plano mensal, trimestral, semestral, anual ou, no mínimo, né, o que a gente mais precisa, no diário, né? De você ver ali o que você tem que fazer no dia, você consegue dividir os horários e tudo mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer, sim, um episódio sobre como se organizar usando a agenda, que existem várias formas de fazer isso. Tem até mesmo agenda online, mas eu já tentei usar e não deu certo pra mim. Eu uso mesmo agenda de papel. Mas, independente do formato, eu realmente recomendo que você tenha uma agenda. E se você quiser episódio sobre como se organizar usando a agenda, volta na enquete aqui embaixo, que eu posso pensar em fazer esse conteúdo e trazer aqui pra vocês. E o quarto ponto é: separe um tempo do seu dia ou semana para lazer e descanso. Vamos lá. Por que eu disse dia ou semana? Porque isso vai depender da sua disponibilidade de tempo. Muitas vezes você é mãe, tá corridíssima no seu trabalho, tem filhos para cuidar, tem casa para cuidar, né? Enfim, você tem muitas e muitas responsabilidades. Muitas vezes você não vai conseguir tirar um tempo para lazer no seu dia, embora o ideal fosse que isso acontecesse. Mas a gente sabe que nem sempre o ideal é uma realidade. Então, numa semana, um dia na semana, é algo que dá pra gente fazer, às vezes, manejar com maior facilidade do que diário, né? E daí, o tempo que você vai separar vai depender da sua rotina, vai depender do tempo que você tem disponível. Mas o que realmente eu tento te enfatizar aqui é isso.
separa pelo menos 10 minutos para você ter para lazer e descanso. Porque, gente, a gente tá numa cultura que a produtividade está em alta, né? Você precisa ser produtivo, você precisa fazer para ser. Quando, na verdade, isso não é real, né? A palavra de Deus, Jesus não nos ama porque nós fazemos algo. Muito pelo contrário, né? Jesus nos amou antes mesmo de nós sermos alguma coisa. Ele já nos amou. E porque ele nos ama, nós nos tornamos filhos de Deus. E por nos tornarmos filhos de Deus, o que nós fazemos é valoroso. Mas isso não está no que a gente faz. Nosso valor não está no que a gente faz, mas sim em quem nós somos, em Cristo. Então, essa cultura da produtividade, ela é totalmente equivocada, né? Eu escutei esses dias um episódio do podcast da Fernanda Witwick, vou deixar aqui embaixo também se você quiser escutar, mas foi muito benéfico para mim, porque é exatamente isso. Nós não precisamos ser produtivos a todo momento. Aí você pode pensar, então não tem problema nenhum eu passar tempo no meu Instagram, porque eu não vou estar sendo produtivo, não é mesmo? Mas aí a gente precisa pensar que o tempo que a gente tá no Instagram gastando ali, ele não é um tempo intencional. Você não entra no Instagram falando assim, eu vou gastar agora 1h30 rolando o feed. Você não pensa assim. Acredito que se pensa, é uma das poucas pessoas que o fazem. Porque a maioria das pessoas entra no Instagram e a gente acaba sendo ali... A gente acaba indo com a onda, porque justamente o Instagram libera muita dopamina, ele é viciante, né? Esse é o objetivo dele. Mas as redes sociais, elas não podem ser para nós um meio de lazer e descanso. Eu penso, especialmente devido ao efeito que elas fazem em nós. Quantas vezes eu saí do Instagram cansada, minha mente assim, cansadíssima, como se eu tivesse, sei lá, minha mente cansada justamente, simplesmente pelo fato de eu ter rolado o feed por, sei lá, 1h, 40 minutos. Entende? Então a gente precisa entender que a diferença, claro, não preciso ser produtivo a todo momento, mas isso vai gerar um bem-estar para minha mente? Raramente. O Instagram ou outras redes sociais vão produzir um bem-estar que a leitura de um livro produziria, por exemplo. Isso não quer dizer, mais uma vez, que você deve eliminar todas as suas redes sociais. Não estou dizendo isso. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né? E nesse tempo de lazer e de descanso, como eu disse anteriormente, ao meu ver, você não tem como você ter um tempo de descanso olhando o Instagram. Você vai sair mais cansado do que você entrou, entende? Então, o lazer precisa ser algo que vai gerar um bem-estar em você. Não necessariamente algo que vai... Nossa, eu vou assistir aqui um documentário, então, pra descansar. Às vezes você nem gosta de documentário, mas você fala, não, pra não desperdiçar tempo, sabe? Eu vou assistir um documentário. Às vezes você nem tá com vontade, mas por conta dessa mentalidade você faz isso. Isso não é benéfico, isso não é legal, entende? Não tem problema às vezes a gente assistir uma série, um filme, ler um livro que não seja técnico, sabe? Um livro com linguagem formal, um livro com... Não tem problema a gente ler um livro de história e de ficção. Não tem problema, entende? Isso vai nos gerar um bem-estar. Mas é como eu disse anteriormente, a gente precisa se conhecer para conseguir saber aquilo que é válido ou não, especialmente nesses casos de lazer ou descanso. E o próximo ponto que eu gostaria de trazer aqui é: invista seu tempo em coisas que te agregam. E daí a gente faz um paralelo com esse último ponto que eu falei. A Inês acabou de falar que eu não preciso gastar meu tempo com coisas necessariamente produtivas. Mas, ao mesmo tempo, galera, isso não significa que a gente vai ser improdutivo o tempo todo. Não é mesmo? Então, a gente precisa usar nosso tempo de forma sábia, entende? Tipo assim, tudo bem, no meu lazer eu vou fazer coisas que não necessariamente vão me trazer, não vão me agregar em nada, entende? Mas, no tempo que a gente não estiver no lazer, porque a gente não vai estar no lazer 24 horas por dia, a gente precisa usar nosso tempo de forma que vá nos agregar, entende? Investir nosso tempo com coisas que realmente vão ser, que vão abençoar a nossa vida. Um exemplo é que você está fazendo isso, entende? Você está ouvindo o podcast, talvez para aprender mais, para realmente para
ser edificado, né? E por isso que é muito importante pra mim o feedback de vocês, pra saber o que vocês acham de algo e tudo mais, porque pra gente vai construindo essa relação. Porque o objetivo que eu gravo os podcasts é justamente isso. O objetivo com que eu crio o conteúdo no Instagram é justamente isso, é agregar a vocês de alguma forma. E chegando ao fim, né, das nossas dicas, a sexta e penúltima dica é: tenha um tempo destinado ao devocional. Vocês sabem, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo do devocional aqui. Por quê? Porque ele é literalmente o ar que a gente vai ter para respirar. Entende? No sentido do nosso relacionamento com Deus. É a água que a gente precisa pro nosso corpo, no sentido espiritual. Para que o nosso espírito esteja bem com Deus, para que a gente tenha intimidade com Deus, é necessário devocional, é necessário tempo com Ele. Né? Isso é um relacionamento, assim como nós com outras pessoas precisamos passar tempo com elas para conhecê-las, com Deus é da mesma forma. Então destine um tempo ao seu devocional. Não deixe que outras coisas sejam prioridades para você, mas que o seu devocional, que seu tempo com Deus esteja em primeiro lugar. Porque Ele é o Senhor, Ele deve ser o Senhor do nosso tempo, né? Ele nos dá tantas coisas, Ele nos abençoa tanto, Ele nos cuida tanto, né? Então, dedicar uma parcela do nosso tempo a Ele é o mínimo, do mínimo do mínimo que a gente pode fazer em gratidão, em louvor a Ele. E o sétimo ponto é: valorize as pessoas que estão ao seu lado. E por que eu coloquei esse ponto, parece que aleatório, aqui? Porque muitas vezes a gente prioriza no nosso tempo tantas coisas, trabalho, faculdade, igreja, tantos outros serviços de casa, tantas outras coisas que são materiais. Não estou dizendo que isso não é importante, que você deve andar com sua casa bagunçada, de maneira alguma. Mas será que a gente tem dado o devido valor às pessoas que estão ao nosso lado, às pessoas que Deus colocou ao nosso lado? Então, assim, cara, você tem, às vezes, seus pais perto de você, seus amigos. Valorize, sabe? Valorize. Invista. Gaste um tempo realmente perguntando como foi seu dia. Né? Valorizando. Converse, dialogue, abrace. Valorize aqueles que estão ao seu lado. E nesse contexto de família, eu fico imaginando, né? As mães, por exemplo. Cara, são noites sem dormir. Elas literalmente estão se abnegando de algo, que nesse caso pode ser o sono, uma noite de sono, em prol do bem-estar daquela criança, em prol da sobrevivência daquela criança, entende? Então, e ela tava valorizando o tempo dela, tava valorizando, porque foi um investimento que ela fez na vida do filho dela, né? Que no futuro vai crescer e tudo mais. Então, assim, que a gente possa valorizar aqueles que estão ao nosso lado, seja fisicamente ou não, né, mandar uma mensagem também, se você às vezes não vive com essa pessoa diariamente, mas mandar uma mensagem e tudo mais, isso é muito essencial e faz toda a diferença na vida de outra pessoa, e muitas vezes a gente nem imagina, nem sabe, né? E era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês no episódio de hoje. Espero que você tenha sido edificado, abençoado. Se foi, por favor, compartilha, manda pra mais alguém para o evangelho chegar mais longe. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E antes que você se esqueça, volta aqui na enquete, por favor, e segue a gente lá no Instagram. Eu te encontro na próxima semana.